E aí a gente começa aqui o Morning Show de hoje com a repercussão da morte do criminoso Lázaro Barbosa após o confronto com a polícia de Goiás. Durante 20 dias, o Brasil inteiro assistiu apreensivo à caçada de centenas de agentes de segurança a esse que era considerado um dos homens mais perigosos à solta no país. Nas redes sociais, as opiniões se dividiram entre os que celebraram o fim da vida do serial killer e aqueles que acham que a morte de Lázaro deixa muitas lacunas nas investigações. Paulinha traz toda essa repercussão pra gente. Vamos falar um pouquinho do que se sabe até agora dessa questão do Lázaro, né? Essa força-tarefa com mais de 270 agentes ali em Águas Lindas, em Goiás. Então, depois de 20 dias, depois de Lázaro invadir ao menos 11 fazendas, balear moradores, 2 policiais militares, um oficial da Força Aérea Brasileira. Lázaro que fez uma família refém durante a fuga, né? O casal e uma adolescente de 16 anos. Ele que aos 32 anos já tinha uma extensa ficha criminal, então crimes desde 2007. Ele fugiu 3 vezes da prisão, era acusado já de diversos crimes. E aí a gente teve essas imagens até que a gente exibiu ontem, né? Foram as imagens que apareceram da comemoração aí dos policiais que participaram da força-tarefa e dessa questão do corpo do Lázaro. Hoje com censura, né? Porque é pesado o negócio, a imagem é forte. Eu pedi pra colocar um blur, porque ontem, independente do que esse homem horroroso, monstro tenha feito, me fere assim essa questão do corpo, cadáver, o corpo como um saco de batatas, enfim, mas foi isso que foi mostrado, essa comemoração também foi aí ao ar. E aí o que aconteceu foi uma busca mesmo atrás dele. Então o cerco final ao Lázaro começou às 10h30 da noite anterior. Os policiais viraram a madrugada buscando esse homem ali. De acordo com as autoridades, o Lázaro foi localizado através do rastreamento de uma ligação efetuada de um celular, mas as denúncias de moradores da região também auxiliaram nessas buscas finais. E aí eles concluíram o quê? Que o Lázaro estaria sendo acobertado por parentes que viviam na região. E foi encontrado, inclusive, pelos agentes a 4 quilômetros da casa dos familiares. E aí ele ainda tentou fugir mais uma vez e abriu fogo contra os policiais, né? E aí, nesse momento aí que aconteceu essa troca de tiros, na qual o Lázaro acabou alvejado. Ainda não se tem exatamente os números de quantos foram os tiros, né? Agora estão especulando mais de 100 e tantos tiros. Quantos tiros ele mesmo teria dado? Parece que ele descarregou uma 38 aí nos policiais, dizendo que atingiram ele, foram mais de 30 tiros, né? No corpo. É o que se especula. Especula não, né? Já num apanhado assim inicial das informações. Nenhum policial ficou ferido. Vocês viram as fotos do corpo? É um queijo suíço ali o negócio. Foi? Eu não vi as fotos do corpo, mas o que dizem é que ele que falou que abriria fogo, né? O que conta os policiais da operação é que ele falou que abriria fogo contra os policiais, porque se viu ali cercado, e aí nessa troca de tiros foi o que acabou acontecendo. E aí a questão da investigação, né? Que isso que tem trazido agora a alguma polêmica. Por quê? Porque havia ali uma prisão anterior de um fazendeiro. E esse fazendeiro, o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, ele teria dado abrigo a Lázaro. Nossa. Por quê? Aí que está a investigação. A questão da especulação ali do preço dos terrenos. Estariam fazendeiros financiando jagunços, matadores, a tocarem o terror na região para que esses terrenos custassem menos e assim pudessem ser comprados? Esse é um ponto que cabe à investigação. E agora várias coisas aí vão ser apuradas. Então, ex-mulher de Lázaro vai depor, né? A mãe dessa mulher também foi lá e depois. Acho que outros fazendeiros, outras pessoas podem estar envolvidas. Que ele teve ajuda, isso é certeza. Porque você ficar 20 dias do jeito que ele ficou, sem nenhum tipo de ajuda. Olha a mochila dele. Tem fotos da mochila que esse cara carregava. Nessa mochila tinha dinheiro.
R$4.000. E esse dinheiro de R$4.000, ele não roubou de nenhum lugar. Ninguém havia dito, roubaram aqui R$4.000, R$2.000. Não havia, né? Então ele tinha R$4.000. Ele tinha comida, ele tinha um monte de comida. Tinha macarrão instantâneo, bolachinhas infantis de coco. Ele tinha 2 armas, ele tinha um monte de coisa nessa mochila. Ele não estava usando máscara, Paulinha? Imagina, gente. É bolsonarista aí, ó. Bom, tinha um monte de coisa e R$4.400 em espécie. O que, para os policiais, é uma prova de que ele teria ajuda e financiamento de outras pessoas e que ele planejava talvez sair do estado, quiçá do país. Teve gente especulando. Olha, o Lázaro eu não sei em quem votou, mas o patrão dele eu sei. Quem é o patrão do Lázaro? Gente, calma que a gente nem patrão. chegou Continua, Paulinha. Quem é o patrão do Lázaro? Continua, Paulinha. Continua. Calma. Vamos lá, porque daí as opiniões se dividiram na internet a respeito do que... Acho que assim, a respeito do Lázaro, todo mundo concorda que ele é um grande criminoso, uma coisa horrorosa. Mas do desfecho, será que esse seria o melhor desfecho? Esse homem morto, esse seria o melhor desfecho? Bolsonaro fez a sua publicação, CPF cancelado, e depois parabenizou quem participou da operação. Parabéns aos heróis da PM de Goiás por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lázaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece. -1 para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos. Então, o presidente comemorou. Aliás, vários parlamentares, né, vários deputados também saudaram a polícia e foram nessa linha também. Mas alguns não. Alguns já vieram numa outra ponderação. A deputada federal pelo PSOL, a Vivi Reis, escreveu o seguinte, Lázaro foi preso e morto. A perseguição do criminoso deixou um lastro de ódio, intolerância religiosa e abusos. A celebração de sua morte é retrato da espetacularização dessa caçada de 20 dias e 19 milhões de reais. Quando capturam, ao invés de ouvi-lo, o executam. Depois vocês dizem que eu exagero, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Aí... Mas ela não fez o que você diz, né? Que defendeu o Lázaro. Calma. Não, é sério. Vexame. Tem que ouvir na selva. Calma. Vamos ouvir todo mundo, daí vocês discutem. Depois, com a repercussão desse tweet, ela continuou dizendo: já que o último tweet abriu margem para interpretações equivocadas, vou explicar melhor. Lázaro causou dor em muitas famílias. Minha solidariedade a todas elas. Porém, somente o interrogando saberíamos se ele estava amando de outras pessoas, evitando que mais gente siga impune. Ele tinha que responder pelos crimes que cometeu, mas se não estivesse sozinho, seria necessário descobrir. Talvez agora fique mais difícil. A nós não interessa a impunidade. O professor de Direito Tiago Amparo também fez uma observação. A fala do presidente, né? CPF cancelado soa apelativo para muitos, inclusive, presidente, porque tem cara e cheiro de solução. Matou, acabou. É mesmo? E os possíveis comparsas, saberemos deles? Existem investigações sobre outros serial killers? Brasil soluciona só 33% dos homicídios. O resto é bang bang. E ainda tem também aqui o repórter Luiz Adorno colocou, no Brasil se ignora o trabalho policial de investigação e se enaltece o ostensivo. É assim que há anos prendemos e matamos os que estão na ponta da lança, enquanto desconhecemos os autores de crimes organizados e violentos. Disneylândia. E agora vocês podem comentar também e trazer o ingrediente de vocês para essa discussão. É CPF cancelado ou ele deveria ter sido resguardado para ser ouvido a respeito aí dessas intenções todas essas falas que foram mostradas agora são falas que partem de uma premissa. Todas acreditam que há justiça para valer no Brasil. Eu discordo exatamente disso. Eu não acho que se ele estivesse vivo, a justiça seria feita, como são inúmeros casos que nós temos. Aliás, esse cara já saiu da prisão quantas vezes? Já teve o seu regime antecipado? Então, assim... E é preciso considerar que houve o confronto, houve a resistência da parte dele. Esse é o dado importante. Esse é um dado importante, né? Esse é o dado fundamental. Muito bem. Vamos debater sobre isso lá para Brasília, conversar um pouquinho com o nosso Zé Maria Trindade. Como é que repercutiu aí essa prisão, Zé? Essa fala do presidente
a República também é direcionada a um público específico que ele conta para as eleições do ano que vem, não é não? Repercutiu muito aqui, viu? Vários deputados e senadores comentaram exatamente esta ação da Polícia Militar, aqui no Distrito Federal especialmente, porque houve ali uma disputa entre as polícias, né? Essa região do entorno parece uma região de ninguém, né? O que a deputada Bia Kicis chama de nem. Não é nem do DF, nem de Goiás, porque fica exatamente nos limites, depois do Distrito Federal, do quadradinho aqui, no estado de Goiás. Então, houve ali uma troca de farpas entre os dois governadores e, evidentemente, entre as polícias. E tudo ficou a cargo da Polícia de Goiás, mas, na verdade, aquilo ali é Distrito Federal. As pessoas que moram ali trabalham aqui em Brasília e vão lá dormir diante dos preços dos imóveis aqui no Distrito Federal. Então, essa é uma realidade. Então, houve essa disputa. Por outro lado, politicamente, alguns deputados até publicaram ações questionando esta ação da polícia, e ficou muito evidente que se a polícia quisesse pegá-lo vivo, pegaria. Ele estava sem refém e poderia aguardar o cerco, cansar, se proteger, mas isso aí daria muito trabalho. Eu não sei se ele mereceria tanto trabalho e gasto assim da polícia do estado de Goiás. Agora, uma tese muito interessante, eu ouvi do senador Marcos Duval. Ele é do Espírito Santo, é um profissional na área de segurança, se especializou em abordagem e deu aulas, instrutor da SWAT e do grupo antiterrorista da NASA. Ele era militar aqui no Brasil e fez cursos e se especializou, então ele foi para os Estados Unidos como instrutor da SWAT. E ele dizendo que uma tese, que não é dele, mas de psicólogos americanos, que fala de uma decisão de suicídio, e que isso lá é estudado e comprovado. É o criminoso, quando se vê nesta situação, ele sabe que será morto pela polícia. E aí, em vez de atentar contra a própria vida, ou seja, suicidar, ele decide entregar a vida espetacularizada, para ficar na eternidade, com uma mensagem. E foi, segundo o senador Marcos Duval, o que fez o Lázaro Barbosa, espetacularizar a morte e sabendo que ia morrer de qualquer maneira, o fez de uma maneira que pudesse ser lembrado assim. E nessa linha de criminosos aí, existem mentes doentias para tudo. Muito bem, Adriles Jorge, e os direitos humanos? Olha, o Lázaro matou, torturou, humilhou, estuprou, subjugou pessoas com prazer. Ele aproveitou exatamente do advento dos direitos humanos, que é um princípio cristão, de solidariedade, de dar outra face, inclusive, para exatamente manipular as pessoas e se colocar como um quase santo, uma vítima social, aproveitando desse discurso meio esquerdopata, pseudo-progressista, que de alguma forma reverencia as suas ações como sintoma de uma sociedade má na qual ele foi concebida. Para isso, ele se transformou num monstro desumano. E aí eu falei de dar a outra face, a gente tem que exatamente dar um significado filosófico maior a isso, né? Dar a outra face é tentar perdoar o pecador, não dar a chance para que ele repita a sua monstruosidade. Aí você não está dando a outra face, você está sendo omisso, você está sendo subserviente ao monstro que você acha que você vai melhorar na pessoa. Dar a outra face é fazer com que o criminoso reflita sobre a monstruosidade que fez, mas castigando-o pelo mal que ele fez. Então, quando a sociedade, parte da sociedade idiopatizada, acha que Lázaro é simplesmente um sintoma de uma sociedade má, ela está o eximindo da sua responsabilidade pessoal pelos crimes que fez. E isso não é só um discurso abstrato. Lembrem-se, ele foi solto, um monstro assassino, reiteradamente, que matou, humilhou, torturou, estuprou pessoas, chegou a ser solto por bom comportamento, teve lições de empatia, era uma pessoa absolutamente irrecuperável. Ou seja, quando você percebe numa pessoa a essência do mal, você tem, de alguma forma, que eliminá-la. Se ele estivesse vivo, provavelmente seria mitificado, seria interrogado, as pessoas iriam traçar um perfil psicológico do porquê ele se tornou uma pessoa má e se esquecendo da multidão de pessoas que sofreram reveses da vida, como a maioria da população brasileira, por exclusão, miséria, injustiça e outras pessoas também que não sofreram com a pobreza, exclusão, algum tipo de injustiça, preconceito sofreram e não se transformam em monstros. Lázaro se transformou num monstro porque ele é
o monstro, porque ele assim se coloca o seu prazer na monstruosidade de matar, roubar. Se ele foi utilizado por outras pessoas tão monstruosas como ele para de alguma forma ajudar a diminuir a valorização dos seus terrenos, ou fazer outro tipo de coisa, são outros monstros que devem ser perseguidos. E aqui eu concordo plenamente com o Paulo Matias. Se solto fosse, se fosse capturado vivo, provavelmente a justiça não seria tão leniente quanto a esse monstro como foi a própria morte. E aí eu termino falando exatamente o que eu falei ontem. O verbo não matar, o mandamento bíblico não matar, na verdade é não assassinarás, porque você pode matar sim em legítima defesa da sua vida. O que a polícia fez foi matou Lázaro em legítima defesa da sociedade deste monstro assassino. Agora eu fico pensando aqui, eu vi muitas pessoas dizendo, nossa, esse vídeo que foi exibido é chocante. E sem sombra de dúvida, é muito chocante, né? A gente vê aquela cena, um corpo, querendo ou não, é um corpo, é um ser humano, é uma vida ali, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte: não é mais chocante do que um ser humano como esse, um monstro como esse, que pegou uma mulher e arrastou 7 quilômetros mata adentro, depois de matar toda a sua família na frente dela e depois encerrando o caso estuprando o ser humano, a pessoa que estava lá, a mulher que estava lá. Então, assim, não, com certeza, a gente tem um choque, Paulo, ao ver, mas é algo incomparável, entendeu? Só para incomparável. Aqui, no superchat, inclusive, Fabrizola faz o mesmo comentário que você está fazendo agora. Absolutamente incomparável. Eu acho que é horrível mesmo. Tudo que esse homem fez é horrível. É horroroso. Mas a imagem de um corpo sendo jogado, eu também acho horrorosa. Não dele. De um qualquer corpo, aquele estado, a genitália de fora, é uma coisa que choca. Agora, o que esse homem fez é execrável. Se ele reagiu, Paulinha, eu também... Eu achei interessante isso que o Zé Maria trouxe. Porque uma pessoa que está disposta a tudo, né? A gente não sabe o que é isso. Eu não tô disposta a tudo. Eu tenho muito a perder na minha vida. Eu não tô disposta a fazer nada de errado se der, entendeu? Agora, um homem que tá disposto a tudo, né? Você vê a mãe da ex-mulher, fala assim, ele era um cara legal. Ele só deu um chute na barriga da minha mãe. Ele só deu um chute no seio da minha filha quando ela tava grávida. Gente... Meu Deus... Tipo assim, então isso que o Zé Maria trouxe, eu não li essa matéria, essa informação, mas um criminoso desse nível, ele pode estar disposto a viver a última, mas por narcisismo, ele se suicida por uma espetacularização. Olha só, ele não tinha empatia nem com a própria vida. Eu vou me matar pra lançar uma mensagem. Uma coisa assim, é que eu vou ser sincero com vocês aqui. É um imparável. O que ele ia fazer? Ele ia descarregar essa arma em cima dos policiais? Como é que você conta? Agora, Paulo, vamos lá, peraí. Deixa eu só comentar esse ponto que a Paulinha falou. Eu acho que o vídeo, ele é chocante. Mas depois que a gente sabe que era esse indivíduo que estava ali, eu não fico tão chocado. Só um ponto. Sincero com vocês. Antes do comentário. Mas o elemento chocante do vídeo, acho que não é a pessoa, é qualquer cadáver que você vê sendo manipulado assim. É uma coisa um pouco chocante, que é algo que a gente mantém longe. Que agora o Joel, em seguida o Adriles. A manipulação dos cadáveres, e que lembra também a nossa mortalidade, o nosso caráter supremamente físico, é algo que a gente mantém longe do nosso olhar em geral, ainda mais manipulando o cadáver como um objeto qualquer, que é o que a gente viu ali. Ali não importa se era Lázaro, se era qualquer outro, ver um corpo humano naquela situação é uma experiência chocante para muita gente. Agora, a questão fundamental aqui, Adriles, sobre a morte do Lázaro é a seguinte, e parece que já foi respondida. Será que foi certo ou não a polícia atirar nele? Todo mundo concorda que se o policial tinha rendido um criminoso e vai lá, aponta a arma na cabeça dele e atira, por pior que esse criminoso seja, esse policial cometeu um homicídio, um assassinato e será julgado por isso. Tudo indica que não foi isso que aconteceu com Lázaro. Ele abriu fogo contra os policiais, a polícia está mais do que no direito dela de usar fogo contra fogo. Ela precisa, mais do que o direito, é o dever dela usar fogo nesses casos, e por isso resultou na morte dele. Não há, por enquanto, não há indício de que tenha tido qualquer coisa de errada na morte do Lázaro. Agora, e isso eu ressalto os comentários que a gente leu aqui. Vocês viram que essas pessoas que estão criticando a morte dele não criticaram em nenhum momento em vista de mas ele é um coitadinho, vítima da sociedade, eu tô com pena dele. Mas e os direitos humanos? Nenhum desses comentários que a gente leu falava nada disso. Eles falavam outra coisa. Mas esse que a gente leu, não. Esse que a gente leu, não. Não, mais ou menos. Eles falavam outra coisa. Assim, não, falava que ela queria entender melhor para conhecer, intolerância religiosa, tortura. Intolerância religiosa foi referente a uma manchete que foi feita quanto a ele, que diz encontrar
encontraram-se elementos de bruxaria na casa dele. Aí tinha uns objetos de religião afro. Adriles, se encontrassem uma Bíblia e um terço na casa dele, isso daria manchete? Mas enfim, não daria manchete. Tava com solidariedade a ele, de qualquer forma. Esse era o tema. Não, era uma manchete que falava de bruxaria, ou seja, botava a religião afro como uma coisa do demônio ali, que estaria inspirando ele a fazer esses crimes. Esse era o intuito ali um pouco por trás do preconceito. Era isso que a deputada fazia referência. Tá? Agora, inegável. A imagem do Lázaro, enquanto a gente investigava, enquanto a gente acompanhava esse caso, mudou. Lá atrás, 10 dias atrás, a gente estava pensando num Lázaro que era um homem solitário, com conhecimentos quase sobrenaturais de sobrevivência na selva, que ninguém pegava, o cara sumia, é feiticeiro, não sei o quê, que ele tem a dar algum jeito, e que é um cara, assim, é quase um super-homem do mal ali, né? Um bicho totalmente solto. Agora a imagem já mudou bastante. Ele não era esse cara, ele não era esse cara que vivia escondido na floresta e ninguém achava, nem os cachorros não farejam, o que está acontecendo? Ele passa lama, não. Muita gente acobertando. Ele estava dormindo numa fazenda, tinha gente acobertando. Tinha gente acobertando. Que ele é psicopata, não tem dúvida. Agora, mudou o contexto no qual... apoio. O psicopata com apoio. E com intenção? Estou fazendo uma pergunta aqui. E se tem apoio... Com intenção? É esse o debate. E se tem apoio... Quem é esse apoio? O que está por trás disso? A gente é a favor do fim da impunidade? Então essa impunidade tem que valer também para os mandantes. Quem que estava apoiando? Não sei se é mandante, ou quem estava apoiando ele. O que era isso? Tinha plano por trás? Porque sozinho não agiu, né, Joel? Não estava agindo sozinho, estava dormindo numa fazenda. Sozinho o cara não estava. Exato. Não, só uma coisa, vocês falando do cadáver, da imagem de subjugação, de humilhação do Lázaro, alguma coisa assim, da imagem dele até morto. A gente tem que perceber do ponto de vista filosófico, isso desde Epicuro, passando pelo Max Weber, não é uma coisa nova minha que eu estou dizendo aqui, justiça é vingança. Vocês estão assustados? É um tipo de vingança civilizada, porque tem essa premissa da recuperação do bandido, do criminoso, que pode eventualmente ter sido uma vítima social, pode reformar seu caráter, é uma coisa até cristã, mas a vingança como pressuposto de dar uma reparação de justiça às vítimas que ele fez. Você que teve uma filha, uma mulher, um amigo subjugado, humilhado, torturado, morto, estuprado, você tem esse sentimento de vingança em si e você percebe quando a pessoa é justiçada, é presa ou até morta, esse sentimento de justiça que foi feita, de vingança que foi feita. Ou seja, dar a outra face não é exatamente deixar que o sujeito viva para dar margem à sua monstruosidade. O Joel, a questão que se coloca é a seguinte, eu esqueci. O corpo do Lázaro. Não, você falou outro ponto, o que foi? Não, mandantes ou gente que dava guarida para ele. É isso mesmo. O mandante que se coloca atrás do Lázaro não muda o traço de psicopatia e de perversidade que ele tem. Isso é sintoma de uma perversidade social, de um entorno de uma autarquia, de uma burguesia que se coloca acima do bem e o mal e usa da prerrogativa do mal alheio que ele não consegue fazer. Não é uma pessoa qualquer que consegue humilhar, estuprar, matar as pessoas, mas essas pessoas são piores, porque elas pecam pela omissão da ação. Elas usam de um monstro assassino psicopata para exercer a sua psicopatia social, ou seja, vai lá e mata por mim porque eu não quero sujar minhas mãos de sangue. Isso serve para corrupto, ladrão, para político canalha que não vê o mal que ele faz, por exemplo, quando rouba de um sistema de saúde que está combatendo a pandemia e deixa pessoas morrerem. Eu não vejo a morte, eu não vejo o cadáver humilhado, mas eu causo a morte sem querer. Ou seja, isso é o mal da perversão, da omissão. Muito bem. Zé, você quer fechar esse tema para a gente partir agora para falar do Siqueira, porque tem uma polêmica aí para a gente falar. Siqueira agora? Eu queria só rapidamente dizer o seguinte, o que aconteceu ali na história do corpo é a imagem. Nós estamos vivendo numa época de imagem. Se tivesse a imagem do Lázaro arrastando a mulher, o corpo da mulher, ou matando, chocaria muito mais. Eu me lembro de uma peça que eu assisti há muito tempo que mostra um rapaz da roça que era humilhado, covarde, até um dia ele se revolta e pega um machado e bate na cabeça do pai e foge. Na outra cidade corre a notícia de que ele assassinou o próprio pai. E aí ele se transforma numa espécie de ídolo e vira campeão das argolinhas, que é uma disputa muito interessante no Nordeste, né, montada a cavalo, e vira o rei da cidade. E aí depois, porque todo mundo acha que ele matou o pai, diz, esse cara é perigoso, matou o próprio pai. Aí depois o pai dele, que não tinha morrido, aparece na cidade para buscá-lo. E aí ele fica execrado, vai execrado, porque ele vê o pai e foge todo aquele mito, vira covarde, porque nem
matou o pai, e aí ele pega uma foice e bate o pai e a cidade toda se volta contra ele. E aí ele, mas por quê? E aí respondem, uma coisa é você ficar sabendo de um feito heróico de alguém que matou o pai. O outro é presenciar um assassinato cruel e covarde. Então veja bem como a imagem, como assistir é diferente. Neste caso, a imagem do Lázaro matando a família, arrastando a mulher pelo rio, seria muito mais forte do que esse corpo. Choca porque tem imagem, choca porque estamos vivendo numa época exclusivamente de imagem, né? Tem toda a razão, Zé. A imagem faz mesmo a diferença.